E se eu lhe dissesse que uma das figuras mais controversas de Hollywood tem investigado discretamente um dos textos mais suprimidos da história? Mel Gibson, conhecido por seu épico bíblico. A Paixão de Cristo tem pesquisado o livro de Enoque há anos, e o que ele descobriu sobre o motivo da proibição desse texto antigo pode chocá-lo profundamente. A narrativa dominante nos diz que o livro de Enoque foi removido por ser inconsistente ou não verificado. Mas de acordo com a pesquisa e as declarações de Gibson, a verdadeira razão é muito mais profunda. Não se trata de autenticidade ou disputas teológicas. Trata-se de poder, controle e segredos que certas instituições não queriam que você soubesse. Se você está pronto para desvendar a verdade que eles vêm escondendo há séculos, clique no botão curtir e inscreva-se. Porque o que você está prestes a descobrir mudará tudo o que você pensava saber sobre história antiga e textos religiosos. Mas antes de revelarmos a chocante verdade que Mel Gibson descobriu, precisamos entender o próprio livro de Enoque e por que ele cativou pesquisadores teólogos e buscadores da verdade por gerações. A figura misteriosa de Enoque. Existe um livro em toda a história da humanidade que contém respostas para todas as perguntas que você possa imaginar sobre a origem do universo. Por causa dessas respostas, esse livro foi proibido e permaneceu perdido por mais de 2000 anos. O livro de Enoque continua sendo um dos livros mais controversos de toda a história da humanidade. Ele faz com que livros como A Metamorfose, de Francesco Kafka, ou Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie, pareçam brincadeira de criança. A primeira vez que ouvimos falar de Enoque é em Gênesis 5, e tudo o que sabemos é que ele agradou tanto a Deus que não morreu. Ele recebeu uma passagem para o céu com todas as despesas pagas. Mas esse único ato nos deixou com mais perguntas do que respostas. Quem era esse homem tão justo que Deus teve que afastar a morte dele? Um personagem misterioso e especial sobre o qual ninguém realmente sabia nada. Padres da igreja do século II e III, como Justino Mártir Irineu, Orígenes e Clemente de Alexandria, mencionaram o livro de Enoque. A Epístola de Barnabé, do início do século II, fez amplo uso do livro de Enoque. O filósofo romano Tertuliano chegou a chamar o livro de Enoque de Sagrada Escritura, a proibição e a perda do livro. Durante os primeiros 300 anos depois de Cristo, muitas pessoas conheciam e liam o livro de Enoque. Era tão popular quanto a série Harry Potter, até que o Concílio de Laodicea o considerou errado e controverso. Como resultado, o livro de Enoque perdeu sua credibilidade e foi proibição que permanece em vigor até hoje. Sua Bíblia não contém o livro de Enoque. Essa é a eficácia da proibição. Com a proibição, o público parou de usar o livro e aos poucos ele se perdeu no tempo e quase não foi mencionado até o século XV. O interesse pelo livro de Enoque ressurgiu por volta da época da Reforma Protestante. A redescoberta na Etiópia, em algum lugar no final do século XV, fez com que rumores se espalhassem de que o livro de Enoque, há muito perdido, ainda pudesse existir. Mas algumas pessoas aproveitaram-se da sede de verdade do público e lançaram falsificações de vários livros que alegavam ser o livro de Enoque. Até que um explorador escocês chamado James Bruce encontrou o livro original de Enoque na Etiópia. Ele encontrou o antigo manuscrito na coleção sagrada da Igreja Ortodoxa Etíope. Felizmente, a Igreja preservou este texto, apesar de não fazer parte do cânone bíblico. O texto encontrado por James Bruce está escrito em Gésico, língua falada pelo povo da Etiópia. Acredita-se que tenha sido escrito entre os séculos III e I a.C. O texto encontrado por James é composto por 5 partes, cada uma mostrando um aspecto diferente da vida de Enoque, como seus encontros com os vigilantes, suas viagens ao céu e as visões que teve sobre o fim do mundo. James Bruce retornou com 3 cópias do livro perdido de Enoque, originalmente escritas em etíope. Richard Lawrence escreveu e lançou a primeira tradução para o inglês em 1821. Em 1912, vimos o lançamento da famosa versão, de R. E. G. Charles. 28 anos depois, outras versões do livro foram encontradas em uma caverna, popularmente conhecida como Caverna 4,
e com elas vieram mais histórias, conexões bíblicas e profecias. O livro de Enoque pode ter sido o primeiro relato escrito pela humanidade, e também pode ter servido de inspiração para o livro de Gênesis, e até mesmo para a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Essa é a sua antiguidade. Disse que alguns apóstolos da Bíblia citaram Enoque em seus sermões. A citação direta mais famosa no Novo Testamento é de Judas, em Judas 1:14-15, que cita Enoque 1:9. Na 7ª geração depois de Adão. Enoque também profetizou estas coisas dizendo: Eis que o Senhor veio com as suas santas miríades, para executar juízo sobre todos, e para convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade, que praticaram, e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios disseram contra ele. Isso significa que o autor Judas conhecia Enoque e respeitava o versículo o suficiente para citá-lo. Outra comparação é entre Gênesis 60 e 1 Enoque 60 e 1. E aconteceu que a humanidade começou a multiplicar-se sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram. E os anjos viram que as filhas da humanidade eram formosas à vista, e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. E aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, lhes nasceram filhas formosas e belas. E os anjos, filhos do céu, vendo-as, as desejaram. E disseram uns aos outros: Vinde, escolhamos para nós esposas dentre as filhas dos homens e tenhamos filhos. A teoria dos vigilantes e dos antigos astronautas. Algumas pessoas acreditam que o livro de Enoque revelou muitos segredos que foram mantidos e ainda são mantidos em segredo há séculos. O livro detalha muitos dos eventos resumidos em Gênesis 1:6. O livro de Enoque descreve as viagens de Enoque a lugares ocultos e secretos na terra e no céu, como Sheol, a vida após a morte judaica, o abismo, as montanhas sagradas, os 10 céus, os portões do céu e as moradas dos anjos. O livro de Enoque é tão profundo que se diz que registra o primeiro encontro da humanidade com extraterrestres. Não estou brincando. O segundo livro de Enoque fala sobre o encontro de Enoque com seres que claramente não eram humanos. Eles são simplesmente conhecidos como os vigilantes. Disse que esses seres desceram do céu e interagiram com os humanos. Enquanto eu estava sozinha em casa, 2 homens de estatura enorme apareceram diante de mim com os rostos brilhando como o sol, as roupas e as vozes belíssimas. Essa foi a descrição que Enoque fez dos observadores. Pesquisadores como Erich Fonden, um autor suíço de vários livros que abordam a influência extraterrestre na cultura humana primitiva, acreditam que esses seres descritos por Enoque poderiam ser extraterrestres, ou seja, alienígenas. Outro aspecto interessante da descrição de Enoque é o meio de transporte usado pelos observadores. Eles são descritos como cavalgando carros de fogo, com rodas que giram tão rápido que parecem estar em chamas. O som dos carros é descrito como um trovão, e eles se movem a uma velocidade incrível. Essas descrições se assemelham muito aos relatos atuais de OVNIs. Muitas pessoas já deram. Relatos de avistamentos de estranhas máquinas voadoras, que se movem muito rápido e fazem um barulho como um trovão, exatamente como descrito por Enoque. Essas pessoas não são cristãs nem crentes fervorosos. E mesmo que fossem 60% dos cristãos, desconhecem a existência do livro de Enoque. Portanto, os relatos são bastante confiáveis. O primeiro registro de extraterrestres visitando nosso planeta vem dos Sumérios, e suas descrições se assemelham muito às de Enoque. Os Sumérios eram um povo antigo que vivia na Mesopotâmia. Foram os primeiros a registrar sua língua por escrito, e alguns acreditam que também foram os primeiros a estudar as estrelas.
A mitologia suméria conta que deuses, também chamados de seres extraterrestres, desceram do céu e os ensinaram sobre diversos assuntos, o que é semelhante ao que foi descrito no livro de Enoque. Isso também explicaria como diferentes construções enormes erguidas por nossos ancestrais em diversas partes do mundo estavam perfeitamente alinhadas com as estrelas. Os seres alienígenas eram chamados de Anunnaki pelos sumérios. As descrições de Enoque e os textos sumérios sobre o encontro com eles descreviam os alienígenas ou os observadores como seres de outro mundo, criaturas enormes e seres luminosos. Nesse sentido, a crônica egípcia antiga afirma que Enoque ajudou a construir as grandes pirâmides. Isso significa que a explicação do livro de Enoque sobre o conhecimento que os observadores compartilharam com os humanos pode ter surgido de um contato ou conexão entre eles e uma civilização alienígena muito avançada. Assim como os sumérios acreditavam, a queda dos observadores e dos Nefilins. Dizia-se também que esses seres ensinaram à humanidade muitas coisas, desde armamento e astrologia até encantamentos, constelações, conhecimento das nuvens, dos signos da Terra, dos signos do Sol e do curso da Lua. Basicamente, esses observadores foram responsáveis pelo avanço da humanidade. Ora, você pode perguntar, qual o problema nisso? Uma palavra Hiroshima, ou a atual guerra entre Israel e Palestina. Imagine que você deu uma Ferrari para uma criança. Ela vai destruí-la e se machucar muito. A humanidade é a criança nesse cenário. As pessoas começaram a abusar da informação, o que resultou em corrupção e orgulho. Agora, embora algumas pessoas ainda acreditem que Enoque encontrou extraterrestres, a maioria dos estudiosos bíblicos, ou qualquer pessoa com uma Bíblia, acredita que Enoque encontrou anjos. Esses vigilantes eram anjos que tinham apenas uma função: vigiar os humanos. Provavelmente por isso eram chamados de vigilantes. Não deveria haver nenhum tipo de interação com os humanos. E foi aí que eles falharam e desobedeceram a Deus. Os vigilantes não apenas interagiram com a humanidade, mas também deixaram o céu para vir à terra e satisfazer sua luxúria por mulheres. Por persuasão de seu líder Samyaza, eles se deitaram e casaram com as mulheres da terra, dando à luz filhos chamados Nefilins. Essas crianças eram gigantes, metade anjos, metade humanos, uma monstruosidade. Os Nefilins eram seres enormes com grande força física que causavam muita destruição. Tudo o que faziam era saquear e comer. E quando não havia mais comida na terra para eles, começaram a atacar animais e, mais tarde, humanos. Talvez seja daí que surgiu a mitologia grega dos ciclopes. De fato, segundo a história contada na teologia do poeta épico grego Hesiod, os ciclopes eram filhos de Urano, o deus do céu, e Gaia, a deusa da terra, o que lembra vagamente a união entre os observadores, representando Urano, e as mulheres representando Gaia. Os Nefilins desequilibraram a ordem natural da terra, e sempre houve conflitos. A única opção restante era apertar o botão de reinicialização, ou seja, o dilúvio. O dilúvio foi o castigo para os Nefilins. Eles eram uma abominação e precisavam ser exterminados. Sua mera presença trouxe uma onda de pecado e depravação jamais vista no mundo. O dilúvio foi a única opção restante. Há evidências concretas de esqueletos gigantes encontrados em diferentes partes do mundo. Crânios e esqueletos realmente enormes que claramente não eram humanos comprovam que em algum momento existiu na Terra uma raça de gigantes profecias que se cumpriram. Você pode dizer que são todas histórias muito boas. Talvez tenha razão. Mas e as profecias que se cumpriram? Além dos relatos de encontros, havia profecias do livro de Enoque que se cumpriram. A seção conhecida como o Livro das Visões Oníricas fala de visões e profecias desde a própria origem de Israel, como nação até a revolta que ocorreu por volta de 164 a 142 a.C., de acordo com a Igreja Ortodoxa Etíope. O Livro das Visões foi escrito antes do famoso dilúvio do Gênesis, o mesmo dilúvio registrado em todas as culturas. Portanto, séculos antes dos eventos acontecerem. E caso você esteja se perguntando, Enoque também previu o dilúvio.
Vai a Noé e dize-lhe em meu nome, esconde-te, e revela-lhe o fim que se aproxima, que toda a terra será destruída. E um dilúvio está prestes a vir sobre toda a terra e destruirá tudo o que nela há. E agora, instrui-o para que ele escape, e a sua descendência seja preservada por todas as gerações do mundo. Chama-se. A palavra dilúvio significa inundação severa, ou inundação massiva. Acredita-se que esse mesmo dilúvio tenha ocorrido há 14 mil anos, quando a Terra foi submersa em água. Enoque teve as visões do dilúvio e precisou proteger seu bisneto Noé e suas gerações. O verdadeiro motivo da proibição. O que Mel Gibson descobriu. O livro de Enoque tem tudo para resistir ao teste do tempo. Mas apesar de sua sólida interpretação dos eventos vivenciados por Enoque, das citações feitas por membros proeminentes da sociedade em suas respectivas épocas, e de o livro ter sido usado antes de ser proibido, o livro de Enoque ainda permanece envolto em mistérios e controvérsias. A explicação mais aceita para a proibição do livro de Enoque centra-se em questões de autoria e inconsistências teológicas. Sim, estudiosos apontam que o livro não foi escrito pelo próprio Enoque, mas por diversos autores ao longo dos séculos. Sim, existem contradições com as escrituras canônicas, como a ênfase no demônio Azazel em vez de Satanás, e a sugestão de que anjos caídos poderiam se arrepender. Mas, de acordo com a pesquisa de Mel Gibson e declarações feitas em entrevistas sobre seus filmes bíblicos, a verdadeira razão é muito mais profunda e perturbadora. Gibson sugere que o livro de Enoque foi sistematicamente suprimido, porque revelava demais sobre a verdadeira natureza do mal, as origens da corrupção em nosso mundo e, principalmente, a guerra espiritual contínua que as instituições religiosas preferiam manter oculta dos fiéis comuns. Eis o que Gibson descobriu e que eles não querem que você saiba. O livro de Enoque fornece detalhes explícitos sobre como o conhecimento proibido foi transmitido à humanidade, não como um evento isolado, mas como parte de um sistema contínuo. Os vigilantes não apenas ensinaram aos humanos sobre armas e astrologia. Eles revelaram os segredos da manipulação, de forças espirituais, da criação, de sistemas de controle e do estabelecimento de hierarquias de poder que persistem até hoje. A pesquisa de Gibson sugere que os primeiros concílios da Igreja reconheceram que o livro de Enoque empoderava os fiéis comuns com um conhecimento que ameaçava a autoridade eclesiástica. O livro descreve encontros diretos com seres divinos, revelações pessoais e jornadas espirituais, tudo sem a necessidade de mediação institucional. No relato de Enoque, uma pessoa justa poderia ter acesso direto aos reinos celestiais e ao conhecimento divino. Isso era perigoso para uma estrutura eclesiástica emergente que se posicionava como a intermediária necessária entre Deus e a humanidade. Além disso, Gibson destaca as descrições detalhadas dos Nephilims e de suas linhagens sanguíneas no livro. O livro de Enoque sugere que a corrupção introduzida pelos vigilantes não terminou com o dilúvio. Certas linhagens, certos sistemas de conhecimento e certas influências espirituais sobreviveram e continuaram a moldar a civilização humana. Essa narrativa sugere que famílias e instituições poderosas poderiam carregar esse legado corrompido, uma indicação que teria sido profundamente ameaçadora para as autoridades religiosas e políticas ao longo da história. O livro também contém descrições detalhadas dos reinos celestiais, da estrutura da criação e dos nomes e funções de vários anjos e seres espirituais. Segundo Gibson, esse conhecimento era considerado poderoso demais e perigoso demais para as pessoas comuns. Ao manter essa informação restrita, as autoridades religiosas podiam preservar seu papel como intérpretes exclusivos da vontade divina e da realidade espiritual. Talvez o mais significativo seja que Gibson descobriu que a proibição do livro de Enoque coincidiu com a consolidação do poder institucional na Igreja primitiva. À medida que o cristianismo passava de um movimento perseguido para a religião oficial do Império Romano, a padronização e o controle tornaram-se primordiais. Textos que incentivavam a experiência espiritual individual, que revelavam verdades incômodas sobre a natureza do mal e do poder, ou que sugeriam conflitos sobrenaturais em curso no mundo, eram sistematicamente excluídos.
A preservação do texto pela Igreja Ortodoxa Etíope, observa Gibson, é significativa. O isolamento geográfico da Etiópia e sua adoção precoce do cristianismo, antes dos principais concílios, significavam que ela não estava sujeita às mesmas pressões políticas que o cristianismo europeu. A igreja local reconheceu o valor espiritual do testemunho de Enoque e se recusou a suprimi-lo, mesmo quando o resto do mundo cristão o fez. A conclusão de Gibson é contundente. O livro de Enoque não foi banido por ser inautêntico ou inconsistente. Foi banido por ser autêntico demais, coerente demais, com uma realidade que ameaçava as estruturas de poder estabelecidas. Revelou que a guerra espiritual é real, que o mal tem origens e mecanismos específicos, que forças poderosas atuam nos bastidores da história humana e que pessoas comuns têm o potencial para uma conexão divina direta sem a necessidade de controle institucional. É por isso que o livro continua sendo controverso até hoje. É por isso que as principais denominações religiosas ainda o excluem. E é por isso que pesquisadores como Gibson acreditam que precisamos reconsiderar o que nos foi dito sobre quais textos são aceitáveis e quais são perigosos. A questão não é se o livro de Enoque é escritura sagrada. A questão é o que eles temem que você aprenda, se o ler conclusão. O livro de Enoque se destaca como um dos textos mais fascinantes e controversos da história da humanidade. Quer se observe através das lentes da história antiga, dos estudos religiosos da arqueologia alternativa ou da busca espiritual, seu impacto é inegável. A investigação de Mel Gibson. Sobre os motivos que levaram à proibição deste livro, revela um padrão que vai além de simples disputas teológicas, adentrando o domínio do poder, do controle e da gestão da consciência humana. Da misteriosa ascensão de Enoque ao céu, ao conhecimento proibido dos vigilantes da história catastrófica dos Nephilims, as profecias que aparentemente se concretizaram séculos depois. Este texto antigo desafia nossa compreensão da história da espiritualidade e das forças que moldam o nosso mundo. O fato de ter sido preservado na Etiópia, enquanto era sistematicamente apagado em todos os outros lugares, demonstra tanto a determinação em suprimi-lo, quanto a coragem necessária para protegê-lo. Seja o livro de Enoque, uma escritura divinamente inspirada, uma coleção de mitos antigos, um registro histórico de eventos reais, ou algo intermediário. Uma coisa é certa: ele sobreviveu contra todas as probabilidades por um motivo. O conhecimento que contém as questões que suscita e as verdades que revela ou alega revelar continuam a ressoar entre os buscadores da verdade, milhares de anos após ter sido escrito. Como sugere Gibson, talvez a verdadeira questão não seja se devemos ler o livro de Enoque. Talvez a verdadeira questão seja por que alguns ainda estão tão empenhados em garantir que não o façamos. Numa era em que a informação é supostamente livre e acessível, a contínua controvérsia em torno deste texto antigo deveria levar-nos a questionar que outros conhecimentos nos foram ocultados. E por quê? O livro de Enoque nos lembra que a história é escrita por aqueles que detêm o poder que a verdade muitas vezes é mais estranha que a ficção e que a busca pela compreensão de nossas origens, nosso propósito e nosso destino é uma das jornadas mais profundas que podemos empreender. Seja uma obra de profecia, inspirada ou mitologia antiga, certamente nos ajuda a entender nossa conexão com o passado. E talvez se estivermos dispostos a observar com atenção suficiente nosso caminho para o futuro. Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca soube antes, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir essa verdade. O conhecimento que permaneceu oculto por séculos merece ser revelado.